E, gente, vamos começar com um papo sobre saúde, porque segundo dados do Ministério da Saúde, há cerca de 20 milhões de brasileiros asmáticos. Olha que número enorme. E aí, estou falando de crianças e adultos, tá? Anualmente são registradas aproximadamente 350 mil internações devido a casos mais graves. Apenas no SUS esse número, tirando a rede particular. Além disso, número alarmante de 5 óbitos ao dia causados por asma em nosso país. Isso deixa a gente muito triste e, ao mesmo tempo, a gente também fica preocupado por conta da subnotificação e a falta de investigação adequada, né? Com muitos casos sendo erroneamente diagnosticados como pneumonia e, consequentemente, maltratados. As principais características dessa doença pulmonar incluem dificuldades para respirar, chiado, aperto no peito, além da respiração curta e rápida. Mas para a gente falar sobre esse tema, eu recebo um pneumologista maravilhoso, Dr. Rodrigo Santiago. Seja bem-vindo, Dr. Rodrigo. Muito obrigada pela sua presença aqui, uma alegria te receber, Prazer. viu? Obrigado. Vamos lá conversar então sobre asma. Você está aqui? Pode sentar aqui do meu lado, muito obrigada. A gente vê muita mãe desesperada com filho novinho com asma. Depois, muitos adultos parece que vão aprendendo a lidar com a asma e a gente quase não ouve adulto falando que tem asma, né? É uma doença mais prevalente em crianças? Você falou tudo e falou muito bem na entrada também. Primeiramente, é uma honra estar aqui com vocês, poder explicar um pouquinho dessa doença que é tão comum, porém, como você bem disse, subnotificado, né? Acontece que as pessoas acostumam com o mais ou menos. Esse que é o problema. Então, quando está criança, está na fase da infância, tem muitas crises feias. As mães, tadinho, tem sempre um inalador em casa, ou coloca a criança para dormir com uma roupa boa para poder sair à noite para o pronto-socorro. Né? E aí, quando entrar na fase adulta, por algumas mudanças ou outras, até hormonais, ou até realmente de adaptação do nosso corpo, as crises podem diminuir, isso acontece realmente, só que o fôlego da pessoa não fica bom. Só que para pensar, quem estava muito ruim, o mais ou menos está ok. Mas a gente não quer isso. Do mesmo jeito que você disse muito bem que no Brasil a gente tem por volta de 5 mortes por dia de asma. Em contrapartida, é possível ter uma vida totalmente normal sendo asmático. Basta para isso fazer o diagnóstico, que é onde a gente está derrapando muito, a classe médica no geral também e a população. Por isso que a gente está aqui, para orientar a população, porque a medicina está evoluindo tão rapidamente, só que está cheio de coisa que eu, como pneumologista, vou saber e que, de repente, o clínico geral, de repente, o médico emergencista do pronto-socorro não sabe. E se a gente consegue levar essas informações para as pessoas que estão nos assistindo, ajuda muito. Mas com toda certeza. Minha primeira pergunta é, asma e bronquite são a mesma coisa? Ótima pergunta. Um nome que falam muito assim, eu tenho bronquite asmática, eu tenho asma brônquica. São nomes popularescos para a doença que é asma. Então vamos lá. Bronquite, vamos separar a palavra. It, inflamação e ou infecção, bronque, no brônquio. Tá? Brônquios são os canudinhos que passam, a gente tem, pensa que os pulmões são uma árvore de ponta cabeça, tá? A gente tem a traqueia, que é o tronco, aí tem os brônquios, que são os galhos, e aí vai lá para as extremidades, tem os alvéolos, que são como se fossem as folhas dessa árvore. Então o ar tem que passar por esses canudinhos, que são esses brônquios. Legal, tem imagem bacana. Aqui. Aliás, coisa mais linda que é o nosso corpo, né? Olha maravilhoso, é só não atrapalhá-lo, né? Exato, né? Só não atrapalhar. É só não atrapalhar. Né? Então, como eu falei, pensa nesse pulmão de ponta cabeça. Parece uma árvore, não parece, Cláudio? Então, a gente tem um bronquíolo normal e um bronquíolo inflamado. Então, o que a gente imagina que a inflamação na parede do brônquio dificulta a passagem de ar. Né? E aí a gente tem ali os alvéolos, que parecem uns cachos de uvas, que é como se fossem as nossas folhas da árvore, né? Onde tem as trocas gasosas, que é onde a gente vai absorver o oxigênio e jogar fora o CO2. Então vamos lá, bronquite, asma. It, inflamação no brônquio, certo? E pensa assim, quando está inflamado, fica difícil de passar o ar. Então, quando a gente mostra com a boca aberta, o ar sai normal. Agora faz um barulhinho menor. É o chiado de peito que muitas vezes as pessoas têm. Então, uma criança que tem várias crises de bronquite, várias crises dessa inflamação nos brônquios, na infância toda, tem familiares com problemas do tipo, a gente tende a fazer diagnóstico de asma. Então, a asma é a doença crônica, tá? Inflamatória do nosso trato respiratório, que tem várias crises de bronquite.
Então é uma doença inflamatória. Uma doença inflamatória crônica. Agora, então, eu, por tem uma exemplo... causa específica, geralmente tem porque causa. Olha isso, né? Leigas, ouvindo histórias, eu achava que a pessoa já nascia com essa Muitas doença. vezes. Muitas vezes, sim. Muitas vezes é genético, é hereditário. Já e aí, nasce com essa inflamação? sim. Só que é o seguinte, se a gente for pensar que toda criancinha que nasce, metade delas tem bronquiolite, aquelas crises de bronquiolite horrorosas que a mamãe sofre. Agora, gente, graças Meu Deus. a Deus. Temos uma vacina, inclusive. Vacina. Exato. É cara, mas para quem pode fazer a vacina, é excelente. E a mamãe que já sofreu com uma criancinha com bronquiolite sabe o tanto que é importante, né? Pois é. Então vai pagar o que for, tem que ser assim mesmo. Então, faz uma vaquinha aí na internet. Vale a pena demais. Família, mas faz a vacina. Então, assim, metade das crianças vão jogar um número meio fácil, meio vulgarmente falando. Metade das crianças tem umas crises de bronquiolite. Pode ser por vírus, pode ser algo pontual. Agora, não todo mundo vai ter asma. Você vai atrás de ver se continua tendo essas crises, se tem um histórico familiar, se tem um histórico de alergia, aquela criança está sempre, desculpa o horário do almoço, né? Está sempre encatarrada, está sempre com o narizinho escorrendo, né? Então, essas crianças têm mais chance de ter asma. Tanto é que a gente fala que é muito difícil fazer diagnóstico de asma antes dos 5 anos. Os pediatras, tadinho, ficam descabelados nesse sentido. Mas a partir dos 5 anos você consegue pegar uma história mais bem detalhada, com histórico familiar. Como eu estava falando, eu não tenho asma, eu nunca fui fumante. Ainda bem, né? Pneumologista. Se eu tenho uma crise de falta de ar, com chiado de peito, depois de pegar algum vírus ou por conta de alguma exposição a alguma coisa, é uma crise de bronquite aguda. Pontual, acabou, resolvido. A gente pode ter uma ou outra crise de bronquite na vida sem necessariamente ter asma. Agora, a asma é a doença crônica desse paciente que tem várias crises de bronquite. Só que tem alguns pacientes que, a gente fala, o paciente não lê livro, né? Então, alguns pacientes não são tão clássicos assim para falar, ele deu falta de ar, tá com chiado de peito, aquele miado de gato que fala, né? Tá com tosse. Não, às vezes ele não tem nenhuma crise assim. Às vezes ele nunca foi no hospital, nunca foi pronto-socorro, não precisa ficar fazendo inalação, só que sempre que ele vai assistir um stand-up comedy, um filme de comédia, fica tossindo. Ou aquela outra pessoa que vira, mexe, tá com infecção. Tô gripado toda hora, tô toda hora usando corticoide, tô toda hora usando antibiótico. Ou mesmo aquela pessoa que tá ok, mas quando vai fazer um esforço físico, o fôlego é ruim. Tudo isso pode também ser asma. E aí entra no subdiagnóstico, que as pessoas não vão atrás. Elas acham que estão cansadas porque estão acima do peso, ou porque tá com um mau condicionamento físico, ou porque está mais velho e não vai atrás de ver. E aí entra naquilo que você tinha falado no começo, as crianças que tinham muitas crises, quando fica mais velho não tem tanto. Pode não ter tanta crise, mas o fôlego não está tão bom. Vamos investigar. Aí você vai ver tem asma e podia estar muito melhor. E eu sou muito curiosa, eu quero entender melhor, assim, então o que é exatamente asma? Tem um VT que explica isso pra gente. Vamos assistir, depois eu continuo aqui essa conversa. Boa, por sinal. Sintomas como cansaço, tosse, dificuldade de respirar e dor no peito podem ser sinais de asma. Os sintomas da asma podem ser desencadeados por exposição a poeira, mofo, fumaça e produtos químicos. Mas o que poucas pessoas sabem é que esforço físico, mudança do tempo, estresse emocional também podem provocar ou intensificar esses sintomas. Em caso de suspeita de asma, não hesite em procurar um pneumologista para fazer a espirometria. Com os resultados dos exames em mãos, o médico é quem vai decidir qual é o tratamento adequado para cada caso. Não se preocupe, 95% dos pacientes conseguem controlar os sintomas da asma. Atenção, existem várias formas de se prevenir contra os sintomas da asma. Mantenha a casa arejada, fique longe da fumaça, evite contato com a poeira, mantenha seus exames médicos em dia e pratique atividade física. Com a asma controlada, o paciente pode ter qualidade de vida. Interessante. Várias situações aí que podem fazer com que a situação apareça. Esse vídeo eu fiz questão de trazer da nossa Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, da qual me honro muito do trabalho de todos os pneumologistas do nosso país, que digo mais, não devem nada para ninguém. A gente está sempre nos congressos internacionais. A gente tem aqui no Brasil tratamento de ponta, não só de asma, tá? De DPLC, que é o enfisema pulmonar, quem sabe qualquer hora eu passo aqui para falar disso, vai ser um prazer. De fibrose pulmonar, as infecções em geral, a gente tem batido muito na questão do cigarro eletrônico, né? Que depois vale a pena a gente falar um pouquinho também, mas asma, gente, como eu estava falando, asma morre 5 pessoas por dia no Brasil, só que a gente pode dar vida totalmente normal para o paciente asmático. E antes a gente falava, 95% dos pacientes podem ter uma vida totalmente normal.
E os 5%? Aí a gente entra na asma grave. Até para quem tem asma grave, as medicações que geralmente são realmente muito caras, até essas medicações a gente tem também no SUS. Olha só que beleza. Então, tá no rol da ANS para quem tem plano de saúde, convênio médico, tem no SUS. Então, procure um pneumologista se a pessoa não está tendo um fôlego bacana, se está tendo muitas infecções, se tem algum histórico. As pessoas falam muito bronquite, né? Eu estou aqui para tentar educar nesse sentido. Então, vamos quebrar esse negócio de bronquitezinha e tal. É asma. Nossa, eu tenho bronquite toda hora. Isso não é bronquite, isso é asma, né? Então, vamos procurar o especialista, porque fica caindo em pronto-socorro. O que acontece? Antibiótico toda hora. Muitas vezes corticoide toda hora. Vamos dar nome aos bois? Corticoide é o conhecido prednisona, prednisolona. E isso realmente ajuda naquele momento da crise de asma, só que depois ele pode trazer outros efeitos colaterais muito importantes. Muito importantes. E as bombinhas também, as bombinhas que trazem muito medo, né? Principalmente para as mamães, para as pessoas. Ah, fulano falou que usou a bombinha, morreu do coração, tal. Não é bem assim. Existem bombinhas e existem bombinhas. E vamos chamar de dispositivos inalatórios. Tem vários tipos de dispositivos, uns de spray, outros de colocar a cápsula e puxar, outros de pó, enfim. Tem vários tipos. E vários são para tratamento. Agora, eu mais uma vez vou dar nome aos bois, a bombinha salbutamol, que é uma bombinha apenas para tirar a crise, para dar um alívio, ela não é tratamento. E as pessoas ficam sempre nessa bombinha de tratamento, de alívio. E aí o que acontece? Piora cada vez mais os pulmões e as pessoas que mais morrem são as que mais usam essa bombinha porque não está tratando da maneira correta. Então, bombinha de alívio não trata, mas não a doença trata. é tratável e ela tem cura? Boa pergunta. Cura não, mas tem controle. Ela não tem cura, mas tem controle. Tem como ter uma vida totalmente normal. A pessoa pode ser asmática e atleta. Atleta olímpica, atleta campeão mundial. A nossa craque, a Rainha Marta, ela tem asma. Olha, essa bombinha que você falou, que é tratamento e que muitas vezes ela é a causa, inclusive, de óbitos. Não, aqui Não, aqui não é tratamento. Aqui não é tratamento, Aqui é exatamente. alívio. Como é que ela Salbutamol, chama? salbutamol. Aí tem os nomes comerciais, né? Mas o Aí só salbutamol... conheço, vou falar, porque eu posso falar. Aerolim. Mas eu não posso. Aerolim. É ela. Aerolim É ela. é isso, é alívio. Aerolim, Aerodina, Aerogold. Então, essa bombinha, o grande erro que as pessoas... Se souber que tem usando muito, uma pessoa que está usando muito essa bombinha, alguma coisa está errada. Ah, usa só de vez em quando essa e usa só outra medicação de controle? Tudo bem. Mas se só usa essa, tá errado, procura um médico urgente. E olha, eu vou falar pra vocês. Eu conheço muita gente que só usa essa de alívio. Vamos salvar Aerolim. vidas, então? Então Então é já um fala alerta, pra mudar isso um aí. alerta. Não tô falando mal do medicamento, né? Ele tem lá a sua indicação, é para um momento de crise, é para o alívio, mas precisa fazer o tratamento. E sabe por que isso vem acontecendo? Primeiro, ela pega de graça no posto. Segundo, quando não pega de graça no posto, ela custa R$10. É mais barato, é mais fácil. E terceiro, infelizmente, a maioria dos médicos não está habituado ao tanto que a pneumologia está mais moderna, né? Evoluiu quanto ao tratamento da asma. Então, o asmático, eu não quero ficar falando nome muito difícil, mas o asmático tem que usar sempre a sua medicação inalatória com corticoide inalatório. O corticoide oral não é legal. Ficar toda hora usando corticoide oral vai fazer muito mal, sim. Numa crise não tem jeito. Inalatório é da bombinha. Da bombinha. Então tem as bombinhas com corticoide inalatório e muitas vezes com broncodilatador, mas os dois associados. A pessoa que usa só o broncodilatador sendo asmático, essa pessoa está correndo um risco de morte. Coisa séria, né, gente? É muito importante isso. Doutor, tem uma dúvida que eu acho que muita gente pensa também, isso não sei se tem algum fundamento. A asma é uma doença psicossomática? Ela tem um fator emocional envolvido? Tem um fator emocional envolvido, mas não posso chamá-la e caracterizá-la como uma doença psicossomática, né? Como tudo na vida, né? Se a pessoa, de repente, tem um intestino mais complicado, mais rebelde, você fica mais nervoso, você pode ir mais ou menos ao banheiro, né? Asma também. A pessoa que tem asma tem alguns gatilhos, como foi mostrado no vídeo, né? Pó, poeira, cigarro eletrônico, inclusive exposição passiva ao cigarro eletrônico. Agora, voltando à questão do gatilho emocional, psicológico, sim, uma pessoa que não está com a sua asma bem controlada, não está tratando direitinho e tem algum estresse, alguma ansiedade, algum momento mais triste e de depressão, ela tende a descompensar em crises de asma, sim. Agora, todo mundo tem momentos do tipo, né? Todo mundo pode passar por isso. Então é importante você manter tudo bem controladinho, principalmente a sua asma. Se você está tratando direitinho a sua asma, geralmente a chance de ter uma crise de asma por ter ficado mais nervoso, por ter ficado mais feliz ou mais ansioso, vai ser a mesma chance de uma outra pessoa que não tem nada.
né? Mesma coisa ficar doente. Então, você tem a sua doença crônica, seja hipertensão, seja diabetes, né? Seja asma, use direitinho sua medicação diariamente, conforme o seu médico orientar, que as suas chances de ter alguma descompensação, alguma crise despertadas por algum gatilho, como ansiedade, como os outros que a gente falou no vídeo, as chances vão ser bem menores. Eu já ouvi vovô falando, a criança era saudável, o pai e a mãe vivem brigando, aí agora ele ficou com asma. E aí a culpa cai para esses que não deveriam estar brigando, né? A partir do momento que a gente tem um filho, a gente tem que ter sanidade mental, Sem né? dúvida. A gente não pode ser descompensado aí porque afeta a criança. E tem que dar o exemplo também, Vai claro. ser gatilho, com toda certeza, mas Sim. não é a causa da doença. Não, não é a causa. Existem algumas causas de falta de ar por ansiedade. E aí é uma coisa que não é necessariamente o brônquio tá lá inflamado, que tá apertando, como a gente mostrou na foto. Aí é uma pessoa que ficou com falta de ar, tem aquela sensação de falta de ar pela ansiedade pura mesmo, tá? Isso aí realmente precisa de um relaxante, de um calmante, alguma coisa do Depois tipo. você me explica o que acontece no corpo humano, fisiologicamente falando, para que essa pessoa ansiosa fique com falta de ar? Claro. Essa curiosidade. Você também? Asma, olha, eu tô vendo que o doutor trouxe vários dispositivos aqui pra gente. Trouxe né? meus brinquedinhos Esses aqui são para os vocês. Brinquedinhos, olha lá. Alguns eu conheço, não uso, não tenho asma ainda bem, mas já vi muita gente o tempo inteiro com bombinha, não é verdade, doutor Rodrigo? Verdade. Isso é meio que comum nas pessoas e, infelizmente, nem sempre da forma correta. Muitas usando o alívio ao invés do tratamento. E a gente está aqui para quebrar isso, né? Vamos. Uma coisa que eu falo muito, é uma palavra que está muito na moda, empoderar, né? Também empoderamento feminino. Mais uma vez, parabéns pelo seu ótimo trabalho. Tem 2 filhas, um beijão para Alice e para Laura. Alice e Laura. Alice e Laura. Tem um outro médico que vem aqui no programa que tem também 2 meninas, uma chama Alice e outra Laura. Ah, mentira. Verdade, depois eu... Conhecer esse médico depois, eu colocar tô as crianças para treinando. brincar. Aham. E eu gosto de empoderar os meus pacientes. Uma coisa que eu sempre falo na minha consulta quando eu atendo um asmático. Você que tem asma tem que saber mais de asma do que o médico do PS. Não diminuindo o trabalho do médico do PS. Porque se a pessoa sair viva do PS, ótimo, o médico fez o trabalho dele. Mas ele não tem como saber tudo de todas as doenças, né? Porque a doença do paciente, a minha paciente asmática tem que saber mais de asma do que o seu ginecologista. Não vai saber mais do que eu, senão é uma vergonha para mim, que eu sou especialista nisso, né? Então, a gente tem que realmente dar essas orientações às pessoas no geral, como a gente está fazendo hoje, e também, principalmente, aos asmáticos. Eles têm que saber que o mais ou menos não está legal. Que só não ter crise não quer dizer que esteja bem controlado. A pessoa pode até não estar tendo crise, mas se o fôlego está ruim, não consegue tomar um banho, não consegue ter uma relação sexual sem cansar, não está legal. Se não consegue praticar um esporte, não consegue fazer uma academia, não pode ficar jogando a culpa na barriga, não pode ficar jogando a culpa no condicionamento físico. Tem que cuidar da sua asma. Perfeito. É comum ou pode acontecer da pessoa estar no meio de um exercício físico, começar a sentir cansaço e a óbito por conta da asma? Olha só, eu vou até citar o nome dessa grande atleta, uma das lendas nacionais, viva, graças a Deus, Carla Moreno, tá? Triatleta, Ironman, né? E já participou de Pan-Americano com certeza, Olimpíada não tenho certeza. E ela é asmática. E uma vez ela teve uma crise, se eu não me engano, na Austrália ou em Goiás, diferença, né? Mas é por causa do deserto, né? E realmente não estava tão bem controlada, provavelmente, e veio a ter uma parada cardiorrespiratória. Gente, isso é muito sério. Parada cardiorrespiratória, a pessoa morre e ressuscita graças a todo o manejo do médico que está envolvido no momento. E ela está ótima, ela continua, agora ela já está mais velha, né? Ela continua fazendo os esportes dela, continua sendo uma voz muito ativa para demonstrar isso. Então, sim, pode. Só que aí a gente precisa realmente ir atrás de ver como que estão as condições do paciente, como que estão as condições do local que a pessoa está, né? E claro, eu estou usando um exemplo bem extremo de uma pessoa que está fazendo triatleta, né? Estava fazendo um Ironman, né? Então, é algo muito mais complexo. Mas falando de atletas, a gente tem vários nadadores olímpicos, né? O Diego Hipólito, né? O nosso ultracampeão de atletismo, ele tem asma. Então, a pessoa pode ter uma vida normal, desde que trate direitinho. E temos aqui um monte de coisa para mostrar como tem que ser tratado direitinho. Tá, eu quero... Quer já falar desses apetrechos que você trouxe? Você que manda.
Vamos falar um pouquinho deles, porque depois eu tenho uma pergunta cavernosa para te fazer. A gente tem algumas medicações, inclusive no posto de saúde, no SUS. A gente tem medicações pelo alto custo que a pessoa também tem direito a pegar gratuitamente e tem algumas medicações que têm que ser pagas. Mas o que eu quero demonstrar é que o paciente asmático, ele pode e deve ter uma vida normal com tratamento de ponta no nosso país, mesmo que ele não tiver dinheiro. Olha que bom, gente. Tem no SUS. A gente precisa levar esse tipo de informação. E aí, trazendo mais uma vez, eu vou falar da ABRA, que é a Associação Brasileira de Asmáticos, do qual eu tenho muita honra de fazer parte da diretoria médica esse ano. E é uma ONG, uma organização não governamental muito séria, de mais de 20 anos, e que também tem esse intuito de orientar os pacientes asmáticos e ajudar nesse sentido. Depois podem seguir também as redes sociais deles, abra.sp. Abra.sp. Então vamos lá, ó. Temos medicações, por exemplo, aqui eu não estou com o dispositivo do spray, mas esse aqui é de spray. E geralmente a gente tem o beclometasona, que é um corticóide inalatório, que é um tratamento para asma. E tem na farmácia popular e tem de graça também no posto. E ele é só o corticóide inalatório. E ele é para tratamento? Para tratamento. Agora, tem algumas pessoas asmáticas que não ficam bem apenas com corticóide inalatório. Precisa da junção do corticóide inalatório com o broncodilatador. Então temos vários aqui. Temos esse aqui que você coloca a cápsula, né? Estoura e puxa, tá? Nesse mesmo E aí movimento. esse também dá um alívio imediato, porque Então, depende da medicação. Às vezes os broncodilatadores não têm alívio imediato. E aí precisa do salbutamol, que é o Aerolim, para tirar de uma crise. Mas se a pessoa está tratando direitinho, a chance de dar crise é bem menor. Tá? Algumas medicações de controle, dependendo da formulação da medicação de broncodilatador, agem tão rápido quanto o salbutamol. E aí é importante ver com o seu médico. Esse aqui também é de colocar a cápsula, tá bom? Agora, temos vários estilos. Esse aqui é de virar, puxar, tá? Na verdade não é vermelho assim, vermelho, ó o barulhinho. Mas esse aqui é só para demonstrar para os pacientes. Temos medicação de spray, né? Tá sem spray aqui, mas temos medicação de spray. Temos medicação também em pó, né? Todos para ir direto para onde? Para os pulmões. Tá? Então, quando falar, bombinha faz mal, não. O que faz mal é ficar tomando medicação que não está certo e que não está indo para os pulmões. Aqui vai ser direto nos pulmões. E temos o malvadão, temos aqui também esse outro, né? E temos o malvadão aqui, que a gente estava falando mal dele até agora. Mas ele não é malvadão, né, de todo. A gente tem que saber como usar, né? Então, essa medicação, para quem usa, por exemplo, esta aqui e essa, não precisa dessa para tirar de crise. É conversar com o seu médico. Uma pessoa que usa direto isso aqui, não tá legal. Uma pessoa que usa até essa cor aqui, o salbutamol, né, o Aerolim que a gente tá falando. Quem tá usando direto essa bombinha para tudo quanto é coisa, não tá legal. O bronquíolo, a gente tá aqui a imagem, né, tá inflamado, né, a gente vê que é difícil de passar o ar. Então a gente precisa realmente melhorar essa parte. Se tá inflamado, tá inchado, tá inflamado, a gente vai dar um anti-inflamatório. O corticóide é anti-inflamatório, só que a gente tem que dar o corticóide inalatório. E aqui não tem o corticóide inalatório, é o grande erro. E por fim, a gente tinha falado de paciente, aqueles 5%, que vai de 5% a 8%, que são os pacientes que têm asma grave. E hoje em dia a gente tem algumas medicações de canetinha, tá? Injetáveis. E volto a dizer, algumas estão até no SUS, tá? Então basta falar com o seu médico, não é para todo mundo, tá? Algumas também estão no rol da ANS, então podemos dar uma vida completamente normal para o paciente asmático, que não tem cura, mas tem controle. Eu não quero ele mais ou menos, eu quero ele normal. Bem, né? Em que momento que uma crise de asma é de fato preocupante? E aí eu penso um pouco nas crianças, que às vezes estão lá e a mãe não sabe, e aí existe de passou do ponto? Eu vou te assustar agora. Todos os momentos. Todos os momentos? Todos os momentos, uma crise de asma pode ser preocupante. Por quê? Pensa que o bronquíolo está fechado ali. Eu brinquei no negócio do assovio, né? Então, não está passando ar. Se você começa a ter vários brônquios fechados, não passa ar em lugar nenhum. Se você não respira, não vai oxigênio, você não vai ter vida, não vai ter oxigenação pelo sangue. Tá? Então, toda crise de asma deve ser levada a sério e tratada como tal. Né? A mãe tem que saber fazer o manejo adequado do tratamento da asma e da crise do seu filho. O paciente tem que saber. Eu trouxe tantos exemplos maravilhosos, vou trazer um exemplo trágico, né? E lembrando que a nossa grande Fernanda Torres acabou de ganhar o Globo de Ouro, todo mundo na torcida pelo Oscar. Quem não lembra da Vani dos Normais? Maravilhoso. Quem escreveu Os Normais? Fernanda Young. Ela morreu de asma.
uma pessoa tão genial, que fez a gente dar tanta risada desde o TV Pirata, inclusive, né? E acabou falecendo de asma. E aí teve uma entrevista na época, que ela estava numa chácara, né? Em Minas Gerais, uma cidadezinha pequena, e eu achei muito interessante essa investigação que a imprensa fez, que eles foram atrás de ver as medicações que ela tinha passado na farmácia antes para comprar. Ela comprou o salbutamol e inalação com Berotec, que é o fenoterol. Essas medicações mataram a Fernanda Young? Não. O que matou a Fernanda Young foi a falta das outras medicações. Falta do tratamento. O tratamento adequado. Né? Então é importante a gente deixar isso muito claro. A pessoa deve ter uma vida normal. E tem que tomar cuidado que pequenas crises também podem levar a óbito. E pequenas crises vão fazendo com que a pessoa fique cada vez pior no seu dia a dia. Tratar da forma correta, gente. Agora é o seguinte, eu falei que ia te deixar uma pergunta cavernosa. Vou te deixar numa saia justa. Você fica à vontade para responder ou não. Responderei. Mas eu vou te dar 3 minutos para pensar. Não vou fugir, não. Muita gente, e principalmente, de novo, as mamães, as vovós, falam que asma, principalmente em crianças, tem que ser tratada com homeopatia, exclusivamente com homeopatia. Você responde daqui a pouco. Porque é muito comum encontrar mães desesperadas dizendo: eu acho que eu vou recorrer à homeopatia, funciona? Eu liguei para o meu advogado para ver se eu podia responder. Não, brincadeiras à parte, eu tenho muitos amigos e colegas médicos também que trabalham com isso, tá? Falando com isso, né, com homeopatia. Não, eu não acredito em homeopatia, tá? Eu não gosto de como é usado. Agora, se está fazendo o tratamento com homeopatia, tratamento entre aspas, mas não está deixando de usar o restante, ok. Então, por exemplo, uma pessoa está com câncer, começou a tratar com homeopatia ou algum outro tratamento que seja, que não vá atrapalhar o seu tratamento de câncer, ok. Uma pessoa que tem asma, usa sua bombinha de tratamento, e ela começa a usar homeopatia com o médico homeopata, desde que não pare de usar a sua medicação de asma, ok também. Agora, o que a gente acaba vendo muitas vezes não é assim, né? Às vezes a mãe morre de medo de bombinha, a gente está aqui, ó, para colocar uma aura aqui, fazer um coraçãozinho, mostrando que não temos inimigos aqui. As bombinhas são amigas nesse sentido de tratar direitinho. Ele pode chamar de dispositivo inalatório, bombinha. O importante é saber qual que pode, qual que não pode, se está usando direto, não está legal. Se usa todos os dias bonitinho, qualquer uma dessas está legal. Então, eu já peguei casos de paciente que usou homeopatia e parou de usar o tratamento da asma. Teve problemas pulmonares complicadíssimos, que a gente chama de pneumomediastino. É ar que acaba entrando num lugar que não deveria, ali no meio, entre o coração e os pulmões, e teve que ficar internado em UTI, passou uma crise gravíssima de asma, e você vai ver, então, eu estou tratando com homeopatia, parei de fazer o tratamento da asma. Então, tem muitos médicos homeopatas que são sérios, que acabam, claro, acreditam no que eles estão pregando, mas eles não param de fazer o tratamento da asma. Agora, parar de tratar não pode. Outra coisa também importante, óleos essenciais, que está muito na moda. Está muito na moda, né? Gente, cheirinho, é gostoso, tal, mas tem que ver para cada pessoa. Dependendo, óleo essencial, se for usar direto, ou se for uma pessoa mais alérgica, mais sensível, pode fazer mal para qualquer um, principalmente para um asmático. Pode ser um gatilho. Pode ser um gatilho, exatamente. Então, eu estava falando de umidificar o ambiente, perfeito. Muito seco, né? Aí a gente tem que ligar o ar porque está muito calor, aí resseca realmente. Tá certo ligar um umidificador, colocar uma bacia de água, quem não tem, beber bastante água, olha o tanto que eu estou bebendo água. Lavagem de narinas é muito importante. Agora, o umidificador, a única coisa que eu costumo falar é o seguinte, deixar a noite inteira ligado no ambiente não é legal, porque pode dar bolor, mofo, fungo, aí piora as coisas. Mas umidificar o ambiente, ok. Agora, você vai colocar isso com odor, com outro cheiro, com alguma outra coisa do tipo, tem que ver se a pessoa pode com isso, senão você vai querer melhorar e você acaba piorando. Exatamente. Olha, a Gabriela pergunta, tenho crises ao praticar esportes, preciso usar uma bombinha de tratamento sempre ou apenas antes de praticar atividades físicas? Ótima pergunta, Gabriela, obrigado por enviar isso, é muito importante, porque eu volto a dizer, eu não quero que o paciente asmático só fique sem crise e está lá sedentário, sem conseguir fazer nada. Eu quero o paciente asmático assim, ó, igual todo mundo tem que praticar esporte. Tá? Só que aí quando vai praticar esporte, cansa. Então, pelo que eu estou entendendo, vamos pensar que a Gabriela não é uma pessoa que costuma ter crises. Ela não costuma ficar indo para pronto-socorro. Só que ela vai praticar esporte e não consegue.
Então, ela provavelmente está precisando de alguma medicação de tratamento. Se ela vai praticar esporte toda vez, tem que usar medicação de resgate sem o corticóide inalatório, isso é uma coisa nova, de 2019 para cá. Imagina o tanto de gente, o tanto de médico que não sabe ainda, tá? Medicação de resgate para o paciente asmático tem que ter o corticóide inalatório associado. E essas outras medicações têm o corticóide inalatório. Se ela está fazendo academia e sempre leva uma bombinha dessa, que é só broncodilatador, para sair da crise, ela está fazendo mal para o próprio corpo. Entendeu? Então, tem que passar com o pneumologista para avaliar se, de repente, pode usar de resgate a medicação associada ao corticóide inalatório ou sim fazer tratamento. Geralmente, o tratamento vai controlar com mais facilidade para evitar de ficar cansando nos esportes. Perfeito. Procure um pneumologista. Daniela Souza dos Reis diz: olá, o médico passou uma bombinha para minha mãe de uso contínuo, porém é muito cara. Gostaria de saber se ela pode ir em outro médico para pedir uma segunda opinião e ver outra opção mais em conta, com as mesmas substâncias da anterior. E por que quando ela para de usar, volta a cansar com mais facilidade? Eu vou responder de trás para frente. Daniela, ótima pergunta, obrigado pela pergunta. Por que quando ela para de usar, volta a cansar com mais facilidade? Porque ela precisa continuar usando. Que não é para parar de usar, é isso? Se você não escovar o dente, você vai estar com um hálito ruim, vai ter cárie. Então você tem que continuar escovando o dente. Mas aí a gente pode continuar usando um broncodilatador, O resto da vida. anti-inflamatório e um corticóide pro resto da vida? O resto da vida. Tem problema? Quem tem hipertensão arterial sistêmica, quem é hipertenso, tem pressão Vai alta. tomar remédio para pressão alta pro resto da vida. Eu tenho dislipidemia, eu tenho colesterol alto. Eu tenho que usar remédio de colesterol. E eu costumo falar isso nas minhas aulas. Eu não tenho dor na perna por causa do colesterol, não tenho dor de cabeça, não tenho falta de ar, não tenho nada disso. Eu tenho 42 anos. Por que eu uso então já faz uns 5 anos? Porque o meu colesterol é alto. E eu tenho medo de infartar, eu tenho medo de ter um derrame depois. Se parar, vai Se eu parar, eu tenho essa maior chance. Como eu, tenho Agora, hipotireoidismo, eu vou usar pro resto da vida. não vai? meu hormônio. E tem problema? Não. Então quem tem que usar essa bombinha de tratamento, se tiver que usar o resto da vida, não tem problema nenhum. É mais uma doença crônica que tem que ser tratada. Então, a última parte, acredito, foi respondida. Sim. Ela precisa do tratamento. E a primeira parte, é claro que pode sim procurar uma segunda opinião. A gente sempre pode e deve questionar as coisas e deve ser sim bem orientada pelo seu médico. E se você não teve uma relação médico-paciente adequada com o colega que está na sua frente, com o meu colega médico que está na frente do paciente, procure sim uma outra opinião. Mas procure uma opinião de um especialista. Não vai sair de um pneumo para outra especialidade ou para alguém que não tem essa especialização, porque vai estar, de repente, defasado em algumas informações. Então, algumas medicações para a mãe dela, algumas medicações têm vários similares e podem ser trocados. Outras nem tanto. Por exemplo, as nossas medicações inalatórias não tem em farmácia manipulada, por exemplo. Então, são essas. Agora, como eu falei, a grande maioria, olha só, está no SUS. Então, mas, por exemplo, para a Daniela, para a mãe dela ter acesso a essa medicação gratuitamente através do SUS, ela precisa passar num posto de saúde, né? Pneumologista. Um pneumologista do mesmo posto de pneumo, saúde. Não. Ah, se conseguir passar no pneumo do posto, não vai passar nunca, né? Mas pode ser no particular, não tem problema. Mas e aí, como é que ela consegue essa medicação gratuitamente? O médico eu sou médico particular, certo? Eu recebo um monte de paciente que a gente faz a papelada do alto custo, né? O LME, para poder pegar a medicação gratuitamente. Uma coisa que eu costumava falar muito, né? Pensar numa pessoa rica e muito conhecida e querida, que nos deixou recentemente, o Silvio Santos. Eu falava sempre, se o Silvio Santos quiser pegar remédio no posto, ele pode. Todo mundo tem direito. Eu não sabia disso. Então não tem essa necessidade de ser necessariamente do médico do posto, até porque não tem muito pneumologista no posto de saúde, tá? Então pode procurar o seu pneumologista, seja da rede rede todo pública, médico tem esses seja do papéis para fazer essa papelada? A maioria tem essa possibilidade, sim. Alguns pode ser que não tenha tanto manejo nisso, né? Mas a maioria, principalmente dos pneumologistas, tem esse manejo, esse know-how, digamos assim. Maravilha, gente. Vamos economizar. Afinal de contas, o imposto que a gente paga é um absurdo. Falando isso, não é de graça não, tá? Desculpa, a gente paga muito imposto para ter direito a isso, né? Então é nosso direito. Já tá pago. A gente tem que usufruir disso que a gente já paga. Exatamente. Eu tô querendo usufruir de segurança, de educação e de transporte. Segurança tá difícil demais, educação mais difícil ainda, transporte, se quiser pegar com calor, né? Agora, saúde tem muita coisa que consegue. Então Só que não dá para ser 100%, né? Você acaba passando num médico particular para conseguir as outras coisas de medicação. Cosma Mello, doutor, tive asma quando pequena. Com o tempo eu fiquei boa, mas de uns anos pra cá, qualquer tosse me deixa sufocando. Seja de gripe, seja de engasgo, já fiz vários exames e não dá nada. O que seria isso? Se eu estivesse aqui dando uma aula, eu ia falar o quê? Onde está errada a frase? Não teve asma, continua asmática. Nota 10. Aprendi. A asma não tem cura, tem controle, tem como ter uma vida totalmente normal. A asma dela pode ter dor
ficado adormecida por muitos anos, tá, Cosma? Pode realmente não ter tido nenhuma crise e ter ficado com o fôlego bom muito tempo. Mas várias coisas, inclusive na vida da mulher, como questão de menopausa, questão de mudanças hormonais, gravidez, tá? Tudo isso pode desencadear ou mesmo uma crise ou realmente voltar aos poucos alguns sintomas. Tá? Então ela não deixou de ter asma. Ou ela estava realmente sem crise, mas com o fôlego ruim e não achou que estava ruim, estava problema nesse sentido, ou realmente a asma adormeceu. Então ela tem asma e tem que voltar com o pneumologista para ver o tratamento. Uma pessoa adulta que nunca teve asma pode virar asmática do nada? É mais raro, mas aí entra a questão de fazer uma bela de uma consulta. Por exemplo, eu pego uma pessoa adulta de 45 anos que começa a ter falta de ar, começa a ter tosse e chiado de peito, aí eu converso, não tem nenhum histórico de alergia, não tem nenhum histórico de alergias no geral, tá, pessoal? De rinite, de familiares asmáticos. Eles sempre perguntam, e bronquite, né? Porque as pessoas ligam muito essa palavra. Nada disso. Quando era criança não tinha nada. Aí você vai conversar, fumou por 15 a 20 anos. Isso não é asma. Isso é o DPOC. Doença pulmonar obstrutiva crônica, né? Então, doença pulmonar, doença dos pulmões, crônica porque são décadas de cigarro, e obstrutivo porque obstrui os brônquios igual obstrui na asma, obstrui no DPOC, que é muito mais conhecido como enfisema pulmonar. Tá? Então, essa pessoa, no caso, tem um problema pulmonar crônico, uma doença crônica, que é outra coisa, que não é a asma. E a gente vai falar sobre isso em breve. Já está convidado, doutor Rodrigo. Você volta aqui, porque a gente vai falar de enfisema pulmonar e vamos falar também dos cigarros eletrônicos. Aliás, daqui a pouquinho você podia dar mais uma força. Só volta se todo mundo pedir para voltar, porque esse hein? negócio de cigarro eletrônico, que tem de gente boba, achando que não faz mal, que isso é uma bobeira. E fica lá. É sério. Faz mal para quem está perto. E faz mal se, de repente, a gente consumiu aqui, saiu, chega outra pessoa aqui, faz mal para quem chegou depois. Então, muito cuidado. Eliane diz, boa tarde, tudo bem? Tá tudo bem, graças a Deus. Meu filho teve crise asmática. A médica passou dipropionato de beclometasona para usar diariamente. É correto? Primeiramente, parabéns por escrever o nome certinho, que é bem difícil mesmo, né? Vou dar nome aos bois mais uma vez, é o conhecido Clenil, tá? O dipropionato de beclometasona, que é o que eu mostrei aqui antes, tá? Então, ele é um corticoide inalatório. Olha que beleza, teve crise de asma, então agora está fazendo com que tenha o controle para essa inflamação, esse inchaço nos brônquios fique desinflamado através desse anti-inflamatório, que é o corticoide inalatório. Tá certo. Às vezes a criança, o adulto, o adolescente que seja, precisa, além do corticoide inalatório, precisa também de um broncodilatador. Precisa associado. Então, por exemplo, o beclometasona também tem nessa medicação, né? Outras medicações como budesonida, que é corticoide inalatório, tem nessa, e aí é associado ao broncodilatador. Então, tá certo. Agora, eu só preciso saber se tá totalmente certo, se a criança, se o seu filho, tá bem. Porque se ele não teve mais crise, mas ele continua cansado, talvez ele precise associar também um broncodilatador. Agora, se ele tá 100%, zero bala, dando trabalho como toda criança tem que dar, aí tudo bem, tá correto. Agora, o uso do dipropionato de beclometasona diariamente não vai deixar essa criança obesa? Ótima pergunta. Adorei. E nem tinha combinado, hein? Não tínhamos combinado. Eu costumo brigar um pouquinho com os pediatras falando que a gente vai criar uma geração de anões obesos. Porque toda criançadinha tem qualquer crise respiratória, seja rinite, seja garganta, seja tosse, tá tomando corticoide em xarope, né? Tá tomando corticoide. Eu acho que assim, o medicamento mais receitado no PA é diprospan. Diprospan não, Predsim. Predsim pra tudo. Predsim, Prelone, Coide, etc. É uma ótima medicação desde que seja bem indicada, tá? Então, sim, ficar dando toda vez para essas criançadas, isso sim vai fazer mal, porque é o corticoide sistêmico, seja o diprospan que você falou, né, que é intramuscular, mas também é sistêmico, seja aquele que vai na veia, que é o hidrocortisona, e seja o vioral, como você já disse. Então, essas medicações, elas vão sim melhorar a parte do pulmão, vão sim melhorar aqui, só que começa a trazer problemas, inclusive obesidade, inclusive... Por que eu falei anões obesos? Porque as crianças não crescem, déficit de crescimento, não crescem para de crescer, muito corticoide oral sistêmico. No adulto, obesidade, osteoporose, diabetes, necrose de cabeça de fêmur, é muito complicado. Então, o que você tem que fazer? Dar a medicação inalatória. Mas o inalatório não faz a mesma coisa? Não, só de você ver a dosagem, depois ver, um é miligrama, outro é micrograma. E outra coisa, vai tópico, vai aqui no nariz e outro vai para os pulmões. Então, por ficar apenas no local que a gente precisa, ele não vai trazer esse problema. Então,
Pode ter uma criança asmática usando medicação inalatória o resto da vida e com medicação inalatória com corticoide inalatório, que é o certo da asmática. E não vai ter os problemas se ela estivesse tendo, por exemplo, tantas crises e usando tantas vezes o corticoide no posto. Então, não engorda isso aqui, não incha, não vicia, não cria dependência, não ataca o pulmão, não ataca o coração, nada disso. Só que precisa ver direitinho com o seu médico qual que está usando, as doses que está usando, porque tem questão de dose também. Se eu falo que isso aqui é super seguro, que pode usar todo dia, de manhã e de noite, sem problema nenhum, é uma dose X que tem que ser feita. Se a pessoa usa várias doses, alguma coisa está errada, não está bem controlada e sim vai começar a trazer problemas. Ok. É a pergunta da Vitória. É interessante, quem tem asma pode ter pets em casa? Deve ter pets em casa, deve praticar esportes, deve tomar sorvete, deve tomar chuva, deve ir para neve. Deve viver normalmente. Deve viver normalmente. Hoje em dia é muito mais tranquilo também, a medicina está muito melhor. A gente pegava muitas vezes aquelas receitas dos pneumopediatras de antigamente. Antigamente eu me coloco no meio, tá? E não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro, parecia o Jimmy Bolha, né? Não podia nada. Claro que pelo de gato, é o que mais tem gatilho para asmático. E tem sim alguns casos que a pessoa fica muito mal com isso. Agora, se ela gosta, se ela já está tendo um tempo com esse bichinho, muitas vezes ela já fica dessensibilizada. Mas é importante uma avaliação com o especialista. Então, alguns pneumos mexem com isso, mas principalmente os alergologistas, tá? Eles vão ver o tratamento que tem que ser feito para conseguir ter o seu pet, para conseguir ter o seu pássaro, o seu cachorro, o seu gato, tá? Para poder ficar tudo bem e ficar bem com o bichano. Perfeito. A Ângela diz, boa tarde, Cláudia, doutor Rodrigo. Rinite gotejante, tem como tratar e curar para secar esse gotejamento que provoca crise de tosse? Eu vou trazer um otorrino aqui, mas É, tudo bem. falar, Mas tudo bem que é muito otorrino, ligado. né? É muito ligado, tá? A gente fala que otorrino e pneumo trabalham muito juntos. E sim, a rinite piora e descompensa muito a asma. É um baita de um gatilho. Agora, muitas vezes não adianta tratar só a asma e não tratar a rinite. A pessoa está com o nariz todo zoado, está todo comprometido o nariz e eu só vou dar medicação do pulmão. Não vai controlar como deveria e nem tão rápido como poderia. Então a gente tem que tratar a parte nasal. E sim, geralmente é com corticoide nasal, tá? E aí vai ter vários corticoides nasais que a gente pode escolher. Lavagem nasal é muito importante sempre. Muito importante para todo mundo. Hoje em dia não precisa mais você ficar tomando corticoide, né? Tem aqueles que você Sim, ó. spray no nariz, né? Então eu falo, corticoide nasal e corticoide inalatório, que a gente tem nos tratamentos de asma, já acabam tendo ação tópica no lugar que precisa. Tá? E lavagem nasal, tão como beber bastante água, é muito importante. Agora, tem casos que a pessoa precisa de uma medicação diferente do nariz, precisa às vezes até de cirurgia. E aí é importante falar direitinho, procurar um otorrino. Doutor, só para terminar, existe algum esporte melhor para tratar um asmático, para um asmático praticar? Na minha época de criança, meu irmão tinha asma, quer dizer, deve ter até hoje, segundo o que o médico está falando, né? Natação? Com todo respeito, natação na piscina gelada. Morria de dó. Não precisa disso não. Então é o seguinte, a gente pensa que natação vai mexer com toda a musculatura, né? E você precisa da musculatura funcionando bem, para os seus pulmões funcionarem bem também. Então é um exercício muito completo, né? Então não está errado eu falar que natação é um baita de um exercício bom para quem tem asma. Mas, por exemplo, tem gente que é muito alérgico, muitas vezes o asmático é alérgico, e às vezes o cloro não faz bem. E aí você acaba falando para fazer natação numa piscina que é de ozônio, por exemplo, né, que é limpa com ozônio. Eu vou trazer mais um atleta aqui do nosso histórico nacional Tupiniquim, antes no nosso Google, agora a gente tem o João Fonseca detonando nas quadras, né? A gente teve o Jaime Onsins, quem se lembra. E aqui no Brasil a gente só vai ter quadra de quê? De saibro. Saibro é o quê? Terra batida. Imagina um asmático no meio daquela terra batida toda hora. E ele tinha asma. E foi pro circuito profissional, né? E teve uma carreira de sucesso. Tava tudo bem. E olha que naquela época eu nem sei como que era o tratamento, porque nem tinha tanta coisa como a gente tem hoje. Então, respondendo a sua pergunta, qualquer esporte vai ser bom pro asmático, principalmente que ele gostar mais. Pode ser futebol, pode ser handebol, pode ser tênis de mesa, pode ser natação. Só não vale ser dama nem xadrez, né? Aí não vale nesse sentido. Olha, doutor Rodrigo Santiago, tá lá no Instagram, DR Rodrigo Santiago. DR Rodrigo Santiago. Ou também entra lá no da Associação de Asma, que é o abra.sp, tá? Canal no YouTube, DR Rodrigo Santiago Pneumo, com muitas informações. E o site rodrigosantiagopneumo.com.br. Lá você já tem todo o canal para marcar a sua consulta e começar hoje o seu tratamento. Eu friso aqui, asma não tem cura, mas tem controle. Vamos cuidar. Muitíssimo obrigada. Eu que agradeço. Obrigado, viu?
Até a próxima, foi uma alegria. Primeira de várias, hein? E volta pra gente falar sobre cigarros eletrônicos. Esse eu vou vir armado tudo, tá? Venha, pode vir, porque vamos levantar essa bandeira junto contigo. Diga não a cigarro Obrigado. eletrônico.